Segundo a OMS, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades. Os quadros do programa Vida Plena proporcionam informações e reflexões que lhe darão bem-estar global. Está começando o programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cidade Alta FM. Estamos chegando para o seu programa semanal de saúde, com muitas dicas de saúde para você. Hoje, 4 de novembro de 2023, os profissionais do Vida Plena responderão a mais algumas dúvidas de nossos ouvintes. Neste quadro, você poderá tirar suas mais variadas dúvidas. E na reflexão de hoje, continuaremos a ouvir o pastor Emerson na série sobre a Bíblia Sagrada. No quadro das curiosidades, Lily Bold falará sobre os alimentos que são bons para o aparelho respiratório. E na receita saudável, ensinaremos você a fazer uma receita de brownie de chocolate. O cientista alimentar Tiago Rocha falará como aumentar a testosterona de forma natural. Faça perguntas por escrito ou grave áudio e envie para nós. Está com alguma dúvida sobre a sua saúde ou precisando saber mais sobre prevenção? Mande a sua pergunta para o programa Vida Plena, que um dos nossos profissionais responderá. Sua pergunta pode ser para dentista, nutricionista, médico, fisioterapeuta e análises clínicas. Envie mensagem de áudio ou texto para o WhatsApp 92000 7352. Participe! E agora, no programa Vida Plena, o quadro Pergunte ao Doutor. Hoje, o médico Luiz Fernando Sela nos explicará do porquê que não devemos eliminar o glúten sem necessidade. Até porque nem todos são intolerantes. Vamos ouvir ele. O que eu recomendo? Você que está em casa, você deve prestar atenção como você responde a algum tipo de alimento. Então, se você, por exemplo, comer um pedaço de pão ou comer um bolo e você não se sente bem após comer alimentos desse tipo, não faça o autodiagnóstico e ache que você já é celíaco imediatamente, mas procure um médico, procure um gastroenterologista, um clínico geral ou até mesmo uma nutricionista, para que você entenda se de fato você tem essa intolerância, para você não ficar retirando o glúten da alimentação sem a necessidade. Você está ouvindo Programa Vida Plena. Acompanhe agora a reflexão da semana. Olá, amigos da Cidade Alta FM. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre Gênesis 28, onde tivemos ali a leitura sobre o encontro de Jacó e Esaú. E vocês lembram mais ou menos como foi o medo que Jacó estava, tal, mas o encontro deles deu tudo certo. Esaú perdoou seu irmão e eles seguiram a vida. Hoje eu quero que você vá a Gênesis 37. Gênesis 37 vai falar de um dos filhos, ou dos filhos de Jacó. E no 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos,
porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros irmãos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o seu feixe se levantou e ficou em pé, e os nossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Ai, mas que história, hein? Essa história é uma história que a gente tem que tirar algumas lições. A primeira lição é: um pai não deve demonstrar mais amor a um filho do que a outros. Os pais devem cuidar para tratar os filhos totalmente iguais. Por mais que os filhos sejam diferentes, é importante que a gente tente cuidar e fazer da melhor forma possível, para que todos sejam tratados iguais. Então, Jacó ali tinha essa preferência. E o pior, além de ter essa preferência, fez uma túnica de cores, uma túnica mais bonita para esse filho do que para os outros filhos. Ah, Jacó, para que fazer assim, Jacó? Não, assim não. E os outros irmãos, então, ficaram mais irados ainda por causa dessa túnica. E tinha mais um agravante ainda. José, ele ficava vendo as coisas erradas que os irmãos faziam e trazia e contava tudo para o seu pai. Ele era um X9, entregava tudo. E os seus irmãos, então, ficavam com mais raiva ainda de José. Então José foi aumentando essa raiva cada vez mais. E isso não é bom. Nada bom, nada bom. E além de tudo ainda, um pouquinho para piorar a situação, ele tinha sonhos. Deus lhe dava sonhos. E esses sonhos que Deus lhe dava, ele não guardava para si. Ele já falava para todo mundo, e os sonhos pareciam que os seus irmãos seriam seus escravos, aqueles que ficariam ali sendo subjugados pelo seu irmão. E aí isso trazia mais ira, trazia mais ódio dos seus irmãos. Ok. Então agora, vendo todo esse panorama, eu queria que você refletisse. Você tem dado preferência a algum filho, a alguma pessoa? Às vezes nós fazemos isso sem pensar, mas acabamos pagando um preço muito alto. Então é importante que a gente perceba como a gente está tratando os nossos filhos. Então, estamos tratando eles todos iguais. E eu trabalho com várias famílias e muitas vezes eu percebo que alguns filhos são tratados de maneira diferente. E não é bom, ainda mais quando a gente já percebe, porque quando a gente percebe, isso é feito assim de uma forma já um pouco valorizada mais ainda. Então eu faço um clamor para você: cuidado. Pega o exemplo de Deus. Deus sempre tratou seus filhos todos iguais e vai tratá-los sempre de maneira iguais. Ah, mas tem um que recebe mais que o outro. Todos recebem iguais. Alguns usam melhor as coisas que eles recebem e outros não usam tão bem assim. Mas Deus trata todos os seus filhos iguais. Agora, se você olhar para a tua família e você não encontrar quem é a pessoa melhor tratada, não sei quem é, então pode ter certeza que é você. Quando eu olho para a minha família e não vejo ninguém que seja melhor tratado, é porque provavelmente seja você, tá? Se você não encontra alguém, é porque é você. Então, se for você, não há problema nenhum. São as pessoas que estão te tratando melhor. Mas não fique esnobando os outros irmãos ou as outras pessoas
porque isso vai despertar uma ira maior ainda. E isso não vai ficar bom. As pessoas depois podem agir contra você. Então seja humilde o suficiente para quando você receber elogios, aceitar os elogios. Mas não ficar se vangloriando neles e não querendo ser melhor que as outras pessoas. Infelizmente, nesse mundo nós temos muita competição. Tudo neste mundo é competição. Todo momento você está competindo com as pessoas, está competindo com trabalho, estudo, em tudo onde você está existe competição. Isso às vezes se torna um pouco cansativo, se torna às vezes um pouco irritante, mas tenha paciência, tenha humildade e tenta entender que neste mundo de pecados, infelizmente, nós teremos muitas diferenças. E se você tem essas diferenças e puder amenizar essas diferenças, faça isso. Faça você o bem. Faça você o melhor que você pode fazer. Faça o bem para as pessoas para que você possa realmente também colher este bem novamente. Que Deus te abençoe. Que você possa estar sempre lendo a palavra dele, buscando a sua mensagem. O meu desejo é que você leia a Bíblia todos os dias, que você ore a Deus todos os dias e que você busque nele a expertise, a inteligência de fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E eu digo para você, se você pedir para ele, ele vai te ajudar. Se você invocá-lo, ele vai te ouvir. Se você buscar, você vai achar. Por isso, busque em Deus, espere em Deus, e as coisas vão acontecer. Nunca coloque sua vontade na frente da vontade de Deus. Sempre deixa Deus colocar a vontade dele. Fale isso para ele. Senhor, eu gostaria de tal coisa, mas eu prefiro a tua vontade. O que o Senhor acha sobre isso? O que o Senhor quer sobre isso? E isso é muito importante. Você colocar primeiro a vontade de Deus, para depois colocar a sua vontade. Deus te abençoe. Tenha uma feliz semana. Tenha um feliz restante de sábado na presença de Deus. E até a semana que vem. Você está ouvindo o programa Vida Plena. Vida Plena apresenta Curiosidades da Semana com Lili e Buldi. Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos a continuar falando sobre as curiosidades sobre os alimentos para o aparelho respiratório. E hoje vamos a falar de um tema sobre o fumo e a sua desintoxicação. E então, vocês sabiam que a alimentação desempenha um papel muito importante no tratamento da desintoxicação do tabaco? Então, quando se deixa de fumar, deve-se escolher alimentos que sejam capazes de alcançar 3 objetivos. 1. Eliminar a nicotina e outros venenos do organismo. A água, as frutas e verduras de ação depurativos contribuem para isso. 2. Reparar os danos. Os alimentos vegetais ricos em vitaminas antioxidantes protegem as células da agressão química causada pelo fumo e contribuem para reparar os danos causados. E 3. Reduzir o desejo de se fumar. Deve-se evitar os alimentos ou produtos que os estimulam. E então, devemos aumentar o consumo de água, frutas, hortaliças, vitamina C, germen de trigo y antioxidantes. Y vamos a reducir o eliminar bebidas alcohólicas, bebidas estimulantes como café, chá preto, mate, gorduras saturadas, carnes y especiarías. Vamos a cuidar un poquinho más de nuestro aparelho respiratorio. Hasta la próxima semana.
Agora no programa Vida Plena, a receita alternativa da semana. E vamos para a receita do brownie de abacate. Você vai precisar de 150 gramas de farinha de aveia, 70 ml de leite vegetal, um abacate maduro, 100 ml de leite de coco, 50 gramas de cacau ou alfarroba em pó, meia colher de chá de sal, uma colher de chá de extrato de baunilha, 150 gramas de tâmaras sem caroço hidratadas, 100 gramas de chocolate vegano. Como você vai fazer? Vamos lá. Primeiro, coloque todos os ingredientes no processador, menos o chocolate, e processe bem. Coloque a massa numa forma revestida com papel manteiga. Pique bem o chocolate e junte metade dele à massa. Misture bem já na forma e salpique o restante do chocolate sobre a massa. Leve para o forno até estar bem dourado e formando casquinha nas laterais. Quando sai do forno, a massa ainda parece mole, mas ela chegará à textura do brownie assim que esfriar. E o chefe ele dá uma dica. Ele diz o seguinte: brownie sempre fica melhor no dia seguinte. Se você puder, sempre que fizer, deixe descansar depois de assar, para que ele fique mais úmido e com sabor mais acentuado. Então, a dica do chefe é fazer no dia anterior que você pretende comer. E essa receita de brownie de abacate, ela veio da revista Vida e Saúde do mês de junho de 2023. Um bom apetite! O programa Vida Plena apresenta a Dica do Dia com o cientista alimentar Tiago Rocha. Olá, você já ouviu falar na testosterona? Esse hormônio é responsável pela sexualidade, o desejo sexual no homem e na mulher. E hoje eu vou te falar, nós vamos estudar, ter uma aula aqui sobre como aumentar a testosterona de uma forma natural. Me chamo Tiago Rocha, sou cientista na área da alimentação e esse desejo, esse pique, essa vontade de fazer sexo você não está tendo. Você vai para academia, às vezes não tem o desenvolvimento de massa muscular como eu gostaria, não tem força para puxar os pesos, não tem resistência, vive cansado, tanto na área sexual quanto na área da atividade física. Provavelmente você está com um problema seríssimo, ou de produção de testosterona ou de utilização dela. E hoje nós vamos estudar a liberação da testosterona no organismo, como aumentar essa testosterona no nosso organismo para ser utilizada, tá bom? Mas vamos sobre a aula da testosterona aqui, tá? A testosterona é o hormônio que é produzido nos homens, nos testículos, não só aqui, mas em grande parte, e nas mulheres, nos ovários, não só aqui, mas em grande parte também. O cérebro possui uma glândula chamada hipófise, que produz dois hormônios, vários, mas dois para o sexo, que é LH e FSH. O FSH ele é responsável por iniciar a espermatogênese, que é a produção de espermatozoide nos testículos, e o LH vai até os testículos e vai estimular os testículos, as células que tem lá, a produzir testosterona, que vai para a corrente sanguínea. Isso acontece no homem e na mulher. No homem, no testículo, na mulher, no ovário. Vai para a corrente sanguínea para aumentar o teu desejo sexual, para ser utilizado para a construção de massa muscular, para um monte de coisa, para a memória. Daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre a testosterona, mas principalmente para o desejo sexual. Só que ela fica circulando e precisa estar livre essa testosterona. Só que você só usa 2% da testosterona que você tem circulando. Como que eu sei, Tiago, que a testosterona está circulando bem, que eu estou usando, níveis, etc e tal? Você vai ao médico e pede, ele vai te passar um exame de testosterona total e testosterona livre.
você já vai ver o nível disso. Provavelmente vai estar baixo, tanto um quanto o outro. Mas quem faz essa liberação, Thiago? São 3 minerais: boro, magnésio e zinco. Se eles não tiverem exatamente no teu organismo perfeito, você não tem vida sexual ativa. E à medida que vai passando a idade, você vai reduzindo os níveis de testosterona. Já tem pouca, ainda não liberada, você não tem mais desejo de fazer sexo. Uma pessoa com 20 anos tem a testosterona alta e uma boa liberação. Absorção de nutrientes, tem boro, magnésio, zinco com mais quantidade, por mais que ingira menos. Mas passou dos 40, esse negócio da idade do lobo, da loba, eu estou achando que é mais a idade do gatinho e da gatinha, porque as pessoas não estão fazendo sexo como deveriam, porque não tem o hormônio que faz isso acontecer, que é a testosterona. Fechou? Então, para você ter uma ideia, o boro, ele vai fazer diversas funções no teu organismo, tá? Vai regular a testosterona e o estrogênio, vai ter um aumento expressivo dos níveis de testosterona e aumenta em uma semana 28% da testosterona livre. Fazendo uso do magnésio, boro e do zinco, em uma semana você já nota a diferença total no teu desejo sexual. Vamos lá, nós temos o zinco também, que ele aumenta a motilidade. O zinco tem mais a ver com esperma, tá? Mas também ajuda na produção da testosterona. Né? A ausência do zinco vai diminuir a testosterona. Tem pesquisas científicas de monte, estou lendo aqui pesquisas para vocês entender em casa melhor, né? E nós temos aqui também o próprio magnésio, que é responsável em grande parte por essa ereção, eu não tenho uma ereção completa, está faltando magnésio com certeza, tá? Então ele vai relaxar os músculos, vai dar essa atividade muscular peniana. Então boro, magnésio e zinco é a vida sexual de volta, tá? Deixa eu te apresentar para você um produto à base disso. Não adianta suplementar de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito. Tem uma dose certa. Aqui eu coloquei a dose certa do Libera. Vai liberar testosterona circulante. Como que eu faço para ter esse pote na minha casa? Esse pote tem 120 cápsulas, é um tratamento para 2 meses. Tem pessoa que vai querer usar mais tempo, tá? Deixa eu te contar aqui, ó. Tomando Libera, você não pode nem ser solteiro, se você não faz musculação. Você vai ficar uma pessoa, uma pegada, um pique. Você vai notar a diferença. Deus abençoe você e até uma próxima. Participe do programa Vida Plena. Envie mensagem pelo WhatsApp pelo número 45 92000 7352. Você ouviu o programa Vida Plena. Volte a nos ouvir no próximo sábado às 11h30, aqui na Cidade Alta FM. Programa Vida Plena. Apresentação: Ivanise Diel e Augusto Ablin.